Você já ouviu falar do paradoxo do ciúme? O ciúme tem como objetivo, por que que é um paradoxo? Porque ele tem como objetivo proteger a relação, mas ele pode acabar destruindo a relação que ele quer proteger. Esse é o paradoxo. E por que que ele quer proteger a relação? Muita gente, ciúme é um tema polêmico, né? Muita gente fica assim, não, ciúme não é para proteger, ciúme só é ruim. Ou não, ciúme é amor, só é bom. São dois extremos radicais que são muito simplistas. A coisa é mais elaborada que isso. Por que que ele é feito para proteger a relação? Isso do ponto de vista evolutivo mesmo, da evolução das espécies. A ideia é que a gente tem essa emoção que é, em parte, biológica, tem a origem biológica. Bebê tem ciúme, cachorro tem ciúme. Um dos motivos é proteger uma relação. E faz todo sentido. Pensa no passado primitivo, onde nosso cérebro a gente se adaptou, como que a relação social era muito importante. É muito importante. Mas era mais ainda. Então, dependia o ciúme de um modo mais amplo, né? Você ter pessoas, garantir pessoas, relações com pessoas é útil pra caramba e é necessário. E a relação íntima também. Então, até questão de, por exemplo, cuidar de filho. E é isso que eu tô falando, não é que é consciente isso. Isso é uma questão genética, e genes constroem cérebros, e cérebros são o que produzem o que a gente pensa, como a gente age, como a gente se comporta. Então a gente não está consciente de tudo que dos motivos pelos quais isso surgiu no nosso corpo. Como a gente não está consciente naturalmente de por que a bile faz, né? Então você precisa aprender isso. Mas as coisas funcionam sem que você saiba. Só que se você souber, entender as coisas, você consegue ter mais domínio sobre elas. Então tem essa perspectiva evolutiva e tem a perspectiva imediata mesmo. Então a evolução é uma causa distal. E tem as causas proximais no tempo, que são as causas de relação mesmo. Pensa numa relação qualquer, né? Você tem ciúme, você já teve relação com alguém que tem ciúme. A pessoa que tem ciúme, ela gosta da outra pessoa. Claro, né? Ciúme é uma mistura de amor, de medo. E então tem o amor e tem o medo de perder. É contraditório mesmo. É uma emoção mista. Ela mistura emoções que aparentemente são opostas. E isso que é louco, né? Realmente um ciúme é bem curioso nesse sentido. Então, uma situação qualquer, a pessoa, um casal qualquer ou qualquer tipo de relação amorosa, a pessoa tem ciúme da outra, ela quer, por exemplo, que essa pessoa fique só com ela. Só que o, o ciúme pode ser tanto que ela, para isso, ela quer controlar a pessoa. Ela quer impedir, cercear a liberdade da pessoa, impedir que a outra pessoa faça várias coisas. Quer investigar, quer olhar o celular dela escondido, quer vigiar ela, instalar um aplicativo espião, ver conversa, esse tipo de coisa. Deu pra entender, né? E você pensa, no que isso vai dar? Entende? Você acha que isso não vai dar problema? Geralmente dá. Dá muito problema. Ciúme é um problema muito prevalente em relação amorosa. Então, quer dizer, a ideia, o paradoxo está aí. A ideia é, eu quero proteger minha relação. Como que eu faço isso? Faço vários comportamentos e tenho emoções que têm até o objetivo de proteger a relação, de me proteger, de manter a pessoa que eu gosto comigo. Só que pode gerar consequências desastrosas também. Aí que tá o problema. E aqui eu tô falando quando o ciúme é um problema. Eu tenho sempre que repetir isso porque eu não tô falando que o ciúme em si é ótimo ou péssimo. Ele depende do contexto. Então tem gente que tem um ciúme legal, que se lida bem com isso e tá bem. Então a pessoa nem estaria assistindo esse vídeo, né, pra resolver um problema dela. Se é um problema pra você ou pra alguém com quem você se relaciona, aí é bom pensar nisso. Deve você ter essa relação de risco, isso que acontece, porque é, o não pensado gera muitas consequências. O não pensado, assim, de uma forma mais ampla, gera muitas consequências que a gente também prevê. Às vezes não prevê, mas muitas vezes prevê, porque você sabe que certas coisas vão dar ruim, né? Se investigar e espionar, por exemplo. Então, o ciúme é um paradoxo, né? Muitas vezes, mas às vezes não é. Né? Então depende do caso também.
E aí, para muita gente é um paradoxo, porque você vai proteger, ele acaba tendendo a destruir a relação. Para outras pessoas, não é. E o ciúme às vezes pode ser bom, de certa forma. É a história da pimenta. Depende da quantidade, né? Você botar um pouco mais, ela estraga tudo. Se botar um pouco, para algumas pessoas que gostam, pode ficar bom. E aí que tá a questão. A situação é mais complexa. Eu vou te mostrar agora a plataforma de membros lá do Livro do Ciúme, que é um treinamento que a gente tem sobre o ciúme. E para você ter a noção de quanta coisa tá dentro do ciúme, coisas que a gente não costuma pensar. E por isso, por a gente não pensar, não saber, e a gente vai se trombando na vida, vai aprendendo, errando, ou erra e não aprende, que a gente não consegue controlar, ninguém explica o que, que a gente faz. A gente vê um monte de relação tóxica e acaba dando problema e a gente não sabe como resolver, nem a nossa. Então, dá para melhorar muito a situação. Vamos lá para a área de membros que eu vou te mostrar um pouco disso. Estou aqui na área de membros, vamos voltar no começo. Módulo 1, introdução. Aqui tem a aula de boas-vindas. Pode ver que são 98 aulas, o que pode assustar, mas tem aulas curtas, tem aulas mais longas. Só que você não precisa pensar que vai se sobrecarregar, que não necessariamente você precisa de tudo isso. Se você conseguir completar o curso, ótimo. Eu nunca vi algo com tanto conteúdo e tão estruturado sobre o ciúme, com certeza, porque eu peguei um monte de coisa. E, na verdade, falta coisa. Não é só na vida normal. Até, por exemplo, psicoterapia, tem gente que entra no curso, no treinamento, para usar como terapeuta, como psicólogo. E é muito útil, porque não tem muita estrutura. Então, a gente fez uma caça grande de estratégias, de técnicas, de como resolver isso de forma a sobrar. Então, vai ter mais coisa do que você precisa. A ideia é essa. Você não precisa usar tudo. Mas é bom você conhecer e você ter opções de usar tudo, se você precisar. Então a gente tem aqui boas-vindas. Então, primeiro os módulos, né? Pra você ter noção de como que a coisa pode ser grande, né? O aprendizado sobre o ciúme. Mas assim, não é tão longo assim, né? Não precisa se preocupar, você tem tempo, acho que tem um ano pra você fazer. Mas tem a introdução e aqui tem boas-vindas, como funciona. Tem um teste para você avaliar seu nível, explicando o que é ciúme, componentes do ciúme, situações. É... Tem bastante coisa. Raízes inconscientes, então tem a parte biológica, parte social, parte individual, família, o que família tem a ver com isso? Módulo como mudar comportamento. Tem um monte de técnica para mudar comportamento, mudar o seu próprio comportamento. Tem umas técnicas que você vai pensar, nossa, que estranho. Muito contraintuitiva, mas que pode funcionar muito bem. Técnicas ligadas à cognição, pensamento. E aqui tem bastante coisa, que é uma mudança que ela pode ser mais, digamos, mais elaborada, só que ela provoca grandes mudanças. Mudança de pensamento, mudança de padrões amplos mesmo de como a gente pensa, entende as coisas. E pode crer, tem muita coisa dentro disso, porque isso afeta como a gente sente, como a gente se comporta também. Então, o que eu penso sobre o ciúme afeta como eu vou sentir ciúme ou não, como eu vou agir conforme ciúme ou não. Lidar com preocupação, modificar pensamentos, exercícios. Aí tem outro módulo, só que estratégias diferentes de lidar com pensamentos, que não é necessariamente você mudar o pensamento, mas você mudar a relação com ele. É legal pra caramba, só que não vai dar tempo de eu explicar aqui. Ciúme do passado, que é o ciúme retrospectivo, também é um problema bem comum. Como mudar o relacionamento, muito interessante. Dá para você ver a relação como, em vez de ver só individualmente, ver a relação. Que a soma é maior do que. Não, o todo é maior do que a soma das partes. Então, o sistema, a relação, ela é uma coisa diferente de cada indivíduo. Isso é muito doido, né? Assim, não dá para explicar aqui, mas você consegue mexer nisso também. Você consegue mexer no seu comportamento e influenciar o outro, mas influenciar também a relação, que é uma coisa diferente dos indivíduos separados. É muito interessante. A perspectiva de sistema mesmo. Bom, tem coisa pra caramba aqui. Conclusões.
E assim, tem bastante coisa, você pode ver. É para ter tempo e é para sobrar. É para ser uma coisa bem completa, até mais do que completa, que é para você. Aqui tem explicação de como funciona também. É para você ter o que você precisa e até mais, né? E também pessoas diferentes precisam de coisas diferentes, mas assim, eu não tenho algo tão completo, nunca vi algo tão que tem tanta coisa tão bem feito realmente. Não foi só eu que fiz, a Carol também. Então posso, não preciso preocupar com tá me gabando não, porque essa parte, por exemplo, de estruturar conteúdo e tudo, a parte do design, né, dos layouts que são bonitinhos também, ela que fez. Não tem capacidade nenhuma disso. Então, assim, tem bastante coisa. O paradoxo do ciúme, ele pode ser resolvido. A grande ideia é essa. A ideia é livre do ciúme, mas a metáfora que eu prefiro usar, que eu gosto de usar, é o ciúme é como o dragão. Os zen budistas usam isso. O ciúme é o dragão do paraíso. Então, ele pode, digamos assim, você tem um dragão, né, tá, anda com você, ele poderia proteger a sua relação. Mas geralmente no ciúme excessivo, problemático, ele tende a destruir a relação. Não, esse é o paradoxo, né? Só que a gente pode usar ele para proteger a relação. Então, ele deixa de ser um paradoxo, que se o ciúme tem o objetivo de proteger a relação, vamos usar ele para proteger a relação. Não precisa necessariamente pensar, vou parar de sentir ciúme. Não precisa. Talvez seja útil e interessante ter um pouco de ciúme, só que tem muita coisa envolvida nisso. Não é simplesmente tenho ciúme e vou expressar. Porque os padrões que a gente herda da sociedade, que a gente aprende, ou as coisas que a gente não aprende, que a gente precisa aprender, influenciam em como a gente deixa as relações zoadas. A gente é outra pessoa também, né? Não é, é o sistema. Então, quer dizer, você consegue mudar isso tudo, você tem essa possibilidade, e tornar o ciúme protetivo. Tornar o dragão seu mascotinho, de assim. Porque, pensa, por exemplo, o ciúme, uma desconfiança, um pouco de desconfiança. Às vezes pode ser útil pra você ver o que, que tem, né? Ver se tem algum risco para a relação, mas não precisa investigar, não precisa perseguir, não precisa controlar. Tem outras formas melhores de fazer isso. Formas que são mais efetivas, mais eficazes, que mudam para melhor, muda a relação para melhor de uma forma mais geral também, além do ciúme. E em relação boa, ajuda no ciúme. Então é um ciclo também. Bom, muita coisa para comentar, mas lá no curso é onde esse espaço, a gente tem esse espaço. Tem estrutura, tem tempo, você pode fazer com calma e se tiver dúvida, você pode falar comigo, tanto aqui sobre o tema, sobre o curso, lá dentro também você entrou, você pode falar comigo e a gente vai trocando essa ideia. Que você já está aqui, já está bom, né? Então quando você entra lá, eu falo, ó, parabéns por estar aqui, porque você está fazendo um investimento que as pessoas, né, não, muitas vezes nem sabem que precisam, né? O tipo, eu tenho ciúme mesmo e tá tudo certo. Só que a vida tá desmoronando por causa disso. E a pessoa não tá percebendo. Então, é um investimento de aprendizagem. Assim como o pessoal gosta de terapia, funciona bem. Aprender psicologia, e psicologia de modo prático, é, é extremamente útil. Assim, é até estranho falar, porque é tão claro pra mim. Não é pra todo mundo, mas é pra mim, porque a gente precisa disso. A gente precisa aprender a ter uma vida melhor, de várias formas, né? Porque se a gente tem tantos problemas, tem alguma coisa aí. Tem questão de comportamento, questão psicológica e emocional aí, que a gente pode mexer. Então, por que não? E se as relações são tão importantes pra gente, por que que a gente não investe nisso? É esquisito, né? A gente não investe em aprender a se relacionar, a gente vai se relacionando de qualquer jeito, vai levando problema, outra pessoa traz problema dela também. Aí gera outros problemas no sistema da relação. É muito doido. Eu não entendo como que a gente não investe mais em aplicar a ciência dos relacionamentos de modo prático para mudar a nossa vida. Eu acho, assim, maravilhoso. O curso tá ótimo, não vou negar, não vou fazer falsa modéstia. É muito bom mesmo, muito bom mesmo. E se você não tiver algum problema, não quiser, não gostar, sei lá, de alguma coisa, pode, e até 7 dias você pode pedir o dinheiro de volta, sem problema nenhum. Não precisa dar satisfação, nada disso. Só pede lá o reembolso na plataforma e eu aprovo, acabou. Não tem nenhum problema. Você pode olhar lá, dar uma
vasculhada lá, passar pelo para ver o que tem de forma melhor. Eu tô trazendo isso aqui para apresentar mais o que que é, em vez de só falar, tem o curso, né? Tem a página explicando, eu vou deixar o link embaixo. É universodapsicologia.com/livro do ciúme. Você consegue ver em detalhes, né, o que que tem, os módulos, qual que é o assunto. Eu explico mais os problemas do ciúme, falo do dragão do ciúme, que é uma metáfora muito boa. E lá dentro eu uso essa ideia de história também para você desenvolver, que é legal pra caramba, né? Tem, enfim, muita coisa boa. Vamos conversando. Qualquer coisa, só fala comigo. Instagram, e-mail, qualquer lugar que tiver, se tiver, que você preferir. Um abraço.